saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido-os mesmo para ficar em pé e estaremos já orando nesta noite. Grandioso Deus e Supremo Pai, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por esta santa oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa nesta noite. Que o Senhor venha abençoar cada um dos Teus servos que aqui tem chegado, aqueles que não podem chegar por motivo de enfermidade, outros o Senhor sabe por quê, Pai. Mas que o Senhor venha abençoar nesta noite, encher cada um da Tua graça, da graça do Teu Espírito Santo. Tu és o Deus que pode restaurar a saúde, Tu és o Deus que nesta noite pode encher do Espírito Santo. Tu és o Deus que nesta noite pode falar cada um através da Tua palavra. E assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E amém. Pode sentar. Mas, irmãozinhos, sugerem na lição de hoje, o primeiro hino é o 156, o segundo 196 e o terceiro 469. Eu convido o irmão José para louvar o primeiro hino em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou dos irmãos com a paz do Senhor. Comigo motivo de muita alegria, né? Ter a oportunidade na escola bíblica, né? Para mim confesso que eu fiquei bem surpreso, mas graças a Deus, com a autorização aqui do nosso dirigente, irmão Gilberto, estaremos cantando o louvor 156. O presbítero Daniel já falou que esse louvor é minha cara, e por isso estou muito feliz. Estamos felizes por mais um dia na casa do Senhor. Deus mais vale um dia na presença do Senhor do que mil em outro lugar. Vem, 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste vi. As chagas do amor pensou e ao lado dos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, de graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e com seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele
Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Jesus me ama, né, mas Deus sabe o porquê. Deus abençoe os irmãos, abençoe também os internautas que estão sempre acompanhando o trabalho do nosso irmão Alex Serafim. Que Deus possa abençoar também os internautas e também nossos irmãos da igreja local de Brejo. Deus abençoe os irmãos, agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sou glória a Deus. 196, o segundo hino sugerido. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, ele viu mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se pede o amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo na terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Deus. Aleluia. 469 é o terceiro hino sugerido. Aleluia. Quando a angelical trombeta deste mundo
Deus vai cumprir. Quando vi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, aleluia, aleluia. Amém, amada igreja, graças ao nosso bom Jesus. Amém. Pois nesta noite nós já temos louvado o nome do Senhor Jesus com os 3 hinos sugeridos na lição de hoje. Amém? E nesta noite nós estamos diante da lição de número 7 do dia 18 de maio de 2025, que será amanhã de deportivo, meus irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém. É o título da lição nesta noite. O textuário nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo de número 25. E a verdade prática nos diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por esta razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Amém? Convido a igreja para ficar em pé, para junto nós lermos a leitura bíblica em classe. Glória seja dado ao nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo, João capítulo 1, versículos 15, 14, 15, 17, e depois versículos 21, 23, ao 27, é isso? Vamos estarmos lendo em nome de Jesus, 14, 15, assim a seguir. Então disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e falo por amor de vós, de que lá eu não estivesse, Para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias
que estava na sepultura. Ora, Betânia estava em Jerusalém, quase 15 estados. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo, isto toda a igreja. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém. Continuamos em oração. Eu e a minha casa. Estaremos maravilhoso Deus e grandioso Pai nesta noite. Abençoa, Pai, todos que estão aqui. Abençoa todos que vão ouvir a Tua palavra nesta noite. Que possamos, Deus, se alimentar espiritualmente nesta noite diante desta lição maravilhosa. Deus, também aleluia! Vai transmitir mais uma vez o ensino da Meu Tua Deus, palavra. Mestre, aleluia! Espírito Santo, e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus e amém. Pode sentar, também já estaremos orando pelas contribuições em nome de Jesus. Oremos, maravilhoso Deus, grandioso Pai, abençoa nesta noite, Deus Santo, Deus querido, os teus servos que aqui estão, aqueles que nesta noite têm para contribuir na tua obra, também abençoa aqueles que nesta noite não podem, mas que o Senhor venha, ó Deus, abençoar cada um de uma forma grande. Sabemos que o Senhor é o nosso provedor maravilhoso, aquele que conhece a cada um. Também abençoa o teu servo, Marcelo, santo recolhimento, em nome do Senhor Jesus, e amém. Vamos louvar a Ele com 123. Glória a Deus. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá. Ele, o poder consolador, aos fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com amo em grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu
bendito sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus, muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Jota, agora contém o nosso presbítero Daniel. Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, conforme nos orienta o dirigente desta noite, nosso irmão Gilberto, a darmos prosseguimento à escola bíblica desta noite, neste sábado, hoje, 17 de maio de 2025. Estaremos estudando a sétima lição. Eu estou falando um pouco de dificuldade, irmão, porque na semana, mesmo na ponta da minha língua, está me incomodando muito. Toda vez que eu falo, dói muito. Se eu não conseguir terminar, eu peço ajuda aos irmãos para me ajudar neste momento. Lição 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Ao mesmo tempo também saudando os internautas que estarão ouvindo através do canal do irmão Alex Serafim, no YouTube e também pelo Instagram. Meus irmãos, nosso Gilberto deu o textuário quando nós vamos ver que em João capítulo 11 fala do diálogo, um diálogo entre Jesus e Marta e Maria. Nós vamos ver que assim, e disse Jesus, e disse Marta, e disse Jesus, e disse Maria, assim. É um diálogo. O diálogo é a conversa entre duas pessoas. E aí nós vamos estudar que quando Jesus diz no textuário, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Jesus, irmão, ele é antes do homem nascer. Ele é durante a vida do ser humano. E ele é depois que o ser humano morre. O homem nasce, cresce, casa, se reproduz, envelhece, morre e aí chega a eternidade. Olha, tem pessoas que vivem 100 anos, 105 anos, 110 anos. Antigamente, quem mais viveu foi o Matusalém, que viveu 969 anos. E aí eles morrem, irmão. A vida por mais comprida, olha, a vida por mais comprida que seja aqui. Hoje a média de vida é 70, 80 anos. A vida por mais comprida que seja aqui não é nada comparada com a eternidade. Sim? Desculpa, eu não entendi. O Noé não morreu com 950 anos? Matusalém, 969 anos, mais velho. 969, Matusalém. 960. É. Obrigado, presidente. É só por Amém. Então veja, mas esses 969 anos, o que eu quero dizer é que esses 969 anos não é nada diante da eternidade. É uma coisinha, um pingo d'água diante do oceano da eternidade. O homem vai viver eternamente do outro lado. É aí que o homem precisa da vida que se chama Jesus. Então por isso que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. A verdade prática diz, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia que um dia teremos um corpo glorioso com Ele. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo na 1 Coríntios capítulo 15, falou que Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Como? Ele é chamado de as primícias da ressurreição. Quando ele ressuscita, quando Jesus ressuscita, ele dá a garantia que um dia nós também ressuscitaremos. É tanto que o apóstolo Paulo disse: nosso corpo está se perdendo, porque aquele tempo vivia tanto tempo, e hoje só é dado ao mundo pela vida até 70 anos. É já fato de terceira.
Bem, antigamente a genética era melhor, os alimentos eram melhor, e Deus também cortou a vida do homem, por causa do pecado. A Bíblia diz que na geração de Noé e de Matusalém era 900 anos. Depois do tempo de Noé, Deus disse: seus dias serão 500 anos. Aí foi diminuindo. Depois lá em Salmo diz: os seus anos serão 70. O que passar disso é enfado e canseiro. Não foi Deus que disse? Então Deus reduziu o tempo de vida por causa do pecado. Porque o homem ia viver 1000 anos pecando. Já pensou? Já pensou um ímpio, daquele bem ruim, 1000 anos fazendo maldade? Misericórdia. Já pensou um marido ruim, batendo na mulher, fazendo coisas erradas, batendo nos filhos, 1000 anos? Misericórdia. Jesus. Então, por causa do pecado. Que há uns anos atrás tinha um menino, pai muito filho. Mas não durava mais que 100 anos, né? Ai, Então veja, irmão. Nós temos a garantia que nós iremos ressuscitar. Vamos para a nossa introdução. Comentário e introdução. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus em todo o Novo Testamento. Então veja, nesta lição, nós vamos estudar o propósito do milagre de Jesus. Nós aprendemos na Bíblia, irmão, que Jesus ressuscitou vários mortos. Mas a Bíblia não conta todas as ressurreições que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que ele ressuscitou muitos mortos. Mas só alguns relatos estão na Bíblia. E esse de Lázaro é um deles. E nós vamos estudar que teve um propósito. Jesus demorou porque quis. Jesus chegou naquela hora porque ele quis, pela vontade de Deus. E Jesus ressuscitou Lázaro porque Deus quis e Jesus quis também. É o meu propósito sobre isso. E no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição. E vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição, que uma delas está baseada em 1 Coríntios capítulo 15. A palavra-chave de hoje é vida. O que é vida? Meus irmãos, tem pessoas que pensam: vidão, tem dinheiro, tem comida, tem casa, tem carro, aí chama vidão. Fulano tem uma vida boa, tem um emprego bom. Isso não é vida. A verdadeira vida é ter comunhão com Deus e morar eternamente com Ele. Esse é o propósito da vida. Quando Deus criou Adão e Eva, soprou neles o espírito de vida. A recomendação era que eles não pecassem, que eles não desobedecessem, porque quando desobedecessem, eles morreriam, seriam separados de Deus. Então, morte é separação, morte espiritual é separação eterna de Deus, e vida é comunhão e vida eterna com Deus. Vamos para o tópico primeiro, o propósito de Jesus. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres da ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim. Está lá em Lucas capítulo 7. Tio da filha de Jairo, em Marcos capítulo 5. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Esse é o último dos 7 sinais, milagres encontrados no Evangelho de João, e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão
e se dirigem para além do Jordão. Lá em João capítulo 10, 40 a 42. Ao ser informado sobre a morte de Lázaro, Jesus estava a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Vejam, meus irmãos, a notícia do recebimento. Eu já vi um pregador, no início da minha fé, acho que foi aquele pregador que morreu, Hidekasa Takayama, era um japonês. Takayama pregando, isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Takayama pregando, dizendo assim que Jesus estava em Betânia, era meia hora de Betânia, onde Jesus estava para chegar em Betânia. Por que ele demorou 4 dias? Mas futuramente, se estudando, a gente percebe pela Bíblia, lá em capítulo 10, versículo 40 a 42, que Jesus estava aonde João havia começado a batizar. João havia começado a batizar na Galileia, além do Jordão. Dava mais ou menos, irmão, uns 200 quilômetros de distância da onde Jesus estava para onde Lázaro estava. Atravessava praticamente Israel completo. Então ele não estava a meia hora. Tem pessoas assim, mas Jesus podia ter chegado a meia hora de Jerusalém para Betânia, mas Jesus não estava em Jerusalém. Aqui está dizendo a distância da vila de Lázaro para Jerusalém. Está só marcando a distância de Betânia para Jerusalém. Não para onde Jesus estava. Porque Jesus estava lá na Galileia, além do Jordão, onde João estava batizado. E na verdade, era 2 dias de viagem. Andando, caminhando, eles caminhavam 100 quilômetros, aí descansavam, e depois do outro dia andavam mais 100 quilômetros. 200 quilômetros. Já pensou? Então era um pouco distante. E aí, meus irmãos, quando Jesus recebe a notícia, aqui, o recebimento da notícia, ele estava do outro lado do Jordão, além do Jordão. E aqui nós vemos pela leitura bíblica que quando ele recebeu a notícia, ele ainda ficou quase 2 dias lá. Veja, ele recebe a notícia. E aí ele ficou quase 2 dias. Com mais 2 dias da viagem, deu 4 dias. Aí eu pergunto para os irmãos, quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, né? Se Lázaro estava enfermo e os mensageiros foram levar a mensagem para Jesus, vamos dizer que os mensageiros foram mais rápido. Andando, se levava 2 dias, mas o mensageiro tinha pressa. Então vamos dizer que em 1 dia o mensageiro chegou lá. Mas, veja, meus irmãos, naquele tempo não tinha telefone. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Quando o mensageiro saía, depois que ele saía, ele levava uma mensagem. Não tinha como mudar a mensagem para ele no caminho, né? De repente alguém vai viajar, só o fulano, vai buscar fulano. Aí o camarada chega antes do camarada buscar e você, não precisa mais não. Avisa pelo WhatsApp, liga, volta que ele já chegou. Mas naquele tempo não tinha. Então, enquanto o mensageiro saiu da casa de Lázaro para chegar até Jesus, Lázaro morreu. Quando o mensageiro chega lá, olha, quando o mensageiro chega lá e diz assim, Jesus, está enfermo aquele que tu ama. O que foi que Jesus disse? Lázaro está morto. A mensagem, irmão Gilberto, era que Lázaro estava doente, mas Jesus já sabia que Lázaro já tinha morrido. Enquanto o mensageiro não sabia, porque o mensageiro sabia que ele estava doente, né? Quando o mensageiro sai de casa de Lázaro, Lázaro estava doente. Aí o mensageiro diz assim, Jesus,
Lázaro está enfermo. Aí Jesus disse para o seu discípulo: Lázaro já morreu. Então veja, quando ele recebe a notícia, ele ficou quase 2 dias lá ainda. Agora eu pergunto para os irmãos: se Jesus tivesse chegado no primeiro dia, ele já estava bom? Se Jesus tivesse chegado no segundo dia, ele já estava bom? Quando Jesus recebe a notícia, Lázaro já estava bom. Aí eu pergunto para os irmãos: morto de 1 dia, morto de 2 dias, morto de 3 dias, morto de 4 dias, morto de 5 dias, é tudo igual, está tudo morto. Mais interessante, nós vamos notar, por que Jesus demorou 2 dias para chegar lá na casa de Lázaro? Mas, na verdade, demorou 2 dias, com mais 2 dias da viagem, deu 4 dias. Porque assim, havia uma crença entre os fariseus e saduceus. Crença, não está na Bíblia não, viu? Crença, naquela época, que quando a pessoa morria, ele ainda ficava no corpo, aí um resquício de vida. Somente quando o corpo começava a apodrecer, é que havia o desligamento completo da alma. Enquanto o corpo não tivesse podre, aí não podia o cabo retornar. Hoje é 24 horas, né? Quando a pessoa morre, aí o médico coloca aqueles aparelhos. Eu fiz muito isso lá do SAMU. Bate um ecocardiograma, coloca lá aqueles aparelhos, aí mostra se o coração está ativo ou não. O coração está inativo, então coloca a hora do óbito. Naquele tempo os judeus esperavam até 3 dias, porque diz assim, pode ser que ele torne. Se Jesus tivesse vindo no primeiro dia, e Jesus tivesse ressuscitado Lázaro no primeiro dia, os judeus iam dizer que nada, ele tornou sozinho, ele estava só dormindo, ele estava em coma, ele estava inconsciente. Jesus era tão sábio, tão inteligente, a inteligência, a sabedoria, a onisciência de Jesus, que ele esperou 4 dias, quando estava podre, porque aí ninguém ia dizer que foi combinado. Ninguém ia dizer que ele estava só dormindo, que ele só estava desmaiado, que ele estava em coma, ou que ele estava inconsciente. Jesus queria mostrar o seu poder sobre a morte. E aí o camarada estava morto, podre e fedendo. Então, por isso que Jesus demorou para que demonstrasse o seu poder sobre a morte. Vamos lá, o 2:1. O desapontamento de Maria e Marta. Aqui já está a resposta da primeira pergunta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-la. Devido ao carinho e amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, ela desejava ardentemente que Jesus chegasse rapidamente, lá no capítulo 11, versículo 5. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita à circunstância humana. Por mais difícil que este seja, contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Veja, meus irmãos, o objetivo de Marta e Maria era que Jesus viesse logo. É tanto, qual foi a mensagem? Quem é que lembra qual foi a mensagem do mensageiro? Que Lázaro está doente. Não, mas com as palavras do mensageiro, como foi que ele disse? Como foi? Lembra não? Eis que está enfermo aquele que tu ama. Apelou para o amor de Jesus. Olha, Jesus, tu ama muito Lázaro. Ele é muito amado pelo Senhor. Venha logo. Então a expectativa, esse que está enfermo aquele que tu ama, era apelando para que Jesus, era quase dizendo assim, pelo amor de Deus. Quando pede pelo amor de Deus, né? Nas últimas, né? Quando alguém vem pedir pelo amor de Deus, ele está precisando, né? Está apelando.
Então, a expectativa de Marta e Maria era que Jesus viesse rápido, pelo amor que ele tinha. Mas, como eu disse para os irmãos, se Jesus viesse no primeiro dia, os fariseus e os saduceus iam dizer que o homem estava só dormindo, que ele estava só desmaiado, ou em coma, ou inconsciente. Então, Jesus sabia, sabendo disso, ele não correspondeu à expectativa de Marta e Maria. Meus irmãos, o mesmo acontece em nossas vidas. Às vezes Deus não corresponde ou não atende à minha vontade nem o meu tempo. Às vezes eu quero de uma maneira, eu quero no meu tempo e eu quero do jeito que eu quero. E às vezes Deus quer de outra forma. Olha, irmão, Deus é uma pessoa. Deus não é um caixa eletrônico que você coloca o cartão, você digita o valor, você digita a senha e sai do jeitinho que você quis. E às vezes nem sai, né? Às vezes vira a capa, bloqueia a senha, o cartão está bloqueado. Deus não é. Deus é uma pessoa. Veja, eu sou do diferente de Gilberto, Gilberto é diferente do Diácono José, Diácono José é diferente do irmão Vital e assim por diante. Deus é diferente do ser humano, ele tem a vontade própria, a vontade dele é soberana. O que é a vontade soberana? É a vontade que ninguém consegue mudar. Eu não consigo mudar a vontade de Deus, você não consegue mudar a vontade de Deus. Marta e Maria também não conseguiriam mudar a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Elas queriam que ele viesse rápido. Esse que está escrevendo aquele que ama, diz assim, pelo amor de Deus, venha logo. Não demora não, se aveste. Mas veja, Jesus demorou. Demorou no relógio de Marta, demorou no relógio de Maria. E eu pergunto, e no relógio de Lázaro, ele demorou? Acredito que também. Porque Lázaro estava doente. Eu tenho certeza que Marta e Maria chegaram para Lázaro e disseram, Lázaro, vamos mandar chamar Jesus. Deu aquele alento, né? Acho que Lázaro deu até uma animada. Eita, mandaram chamar Jesus. Só que a doença se complicou. Enquanto, veja meus irmãos, enquanto o mensageiro chegava lá, aonde Jesus estava, Lázaro morre. Aí tem pessoas assim, mas peraí, por que Jesus não veio logo enquanto ele estava vivo? Quando Jesus recebeu a mensagem, ele já estava morto. Ele já tinha morrido. Então não podemos acusar Jesus de ter demorado e de ter vindo com e vivo. Quando a oração chegou lá, quando a mensagem chegou lá, quando a novidade chegou lá, Lázaro já estava morto. Vamos mais para frente agora. O 3 do 1. Pergunta dele. Sim. Mas mesmo assim é 200 quilômetros aproximadamente, um cálculo estimativo mais ou menos, né? Mesmo assim, se for analisar, se ele demorou 4 dias, ele não demorou, ele veio rápido. Ele demorou 2 dias. Demorou 2 dias, né? 2 dias ele ficou lá ainda. Se for analisar por 200 quilômetros, igual o falou, ele veio rápido. Veja, o ser humano andando, o ser humano de pé, né? era de pé. Olha, o ser humano ele anda uma légua em 1 hora. 6 quilômetros, é um quilômetro a cada 10 minutos, andando. Mas veja só, é em condições normais, sem muito sol, ele tem que parar para descansar também, tem que parar para comer, para beber, né? Então veja, ele anda 200 quilômetros, ele andaria em 20 horas. Mas essas 20 horas eram sem parar. E Jesus andava com os discípulos. Tinha outras pessoas, mulheres que acompanhavam de longe. Olha, aqui estava Jesus e o grupo dos discípulos. Tinha um grupo aqui. As mulheres não podiam se juntar. Então tinha o grupo das mulheres. Os irmãos entenderam? Havia o grupo dos homens e o grupo das mulheres. Se alguma mulher dos apóstolos quisesse seguir Jesus, tinha que seguir naquele grupo separado, manter uma certa distância assim. Então Jesus não podia vir correndo e deixar o povo para trás. E eles tinham bagagem.
eles tinham bagagem, carregavam comida, carregavam roupa, carregava água. Então não podia vir correndo, de Caruaru para cá, chegar correndo em 2 horas. Mais ou menos isso. Caruaru é 280 km, mas cada pista, se for por dentro direto, é 200. Então, veja, então Jesus não demorou. Ele podia ter chegado com 2 dias. Jesus poderia ter chegado com 2 dias. Mas ele chegou com 4. Por quê? É como eu disse para os irmãos, ele queria esperar para que os judeus e as pessoas tivessem a certeza dele que lá estava morto. Porque ele só tinha a certeza depois do 4º dia. Viu? Então vamos lá. O tempo divino, o 3:1. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele podia realizar o milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o deles. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Meus irmãos, 3 perguntas eu vou fazer. Quem cura? Jesus. Jesus. E quem ressuscita o morto? Jesus. Veja, fala questão de fé, envolve questão de conhecimento, mas envolve questão de fé por quê? Se alguém chegasse aqui com uma pessoa para a gente orar para Jesus curar, nós oraríamos? Sim ou não? Eu creio que sim. Oraria. Mas se chegasse alguém aqui com um caixão para nós orar, para ressuscitar, nós oraríamos? Não tem como. Por quê? Não é Não é Jesus que cura e não é Jesus que ressuscita. Pô, veja, só que para nós a morte, para nós a morte é tipo um limite. Para nós é um limite. A morte é uma coisa mais séria do que a doença. É bem mais forte. A morte é mais forte do que a doença em relação ao ser humano. Se qualquer pessoa aqui pedir, oi, irmão, ora aqui por mim que eu estou doente, eu oro. E creio que Jesus vai curar. Agora eu vou orar pelo defunto. E se ele ressuscitar? É complicado, irmão. É complicado. Veja, Marta e Maria acreditavam assim. A fé dela era parecida com a minha. Porque ela queria que Jesus viesse enquanto ele estava vivo. Olha, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela quer dizer assim, o Senhor só faria o milagre dele se ele estivesse vivo. Mas agora, depois de morto, meus irmãos, é a nossa fé que impõe limite ao poder de Deus. A gente crê que Jesus cura a gripe, a gente crê que Jesus cura a pneumonia, a gente crê que Jesus cura a tuberculose. Aí quando parte para o lado da AIDS, quando parte para o lado do câncer, quando parte para o lado da morte, todo mundo fica calado. Porque depende da fé, depende da gente crer. Mas o mesmo Jesus que cura a gripe é o mesmo Jesus que levanta o defunto. É o mesmo. Marta e Maria não fizeram diferença, assim como nós faz diferença, irmão. Porém, uma coisa a gente deve analisar uma coisa. Veja, quando se está vivo, se pode orar. Quando se está vivo, se pode decidir. Agora, quando está morto, o defunto não pode reagir, ele não pode decidir, ele não pode orar. Então você vai ter que fazer por ele. Aí é onde entra a vontade soberana de Deus. Você sabe se o defunto quer ressuscitar? Você sabe se ele quer voltar?
Não, só quem sabe é Deus. Então aí é onde entra a vontade soberana de Deus. Olha, eu vi um testemunho, foi verídico, viu? Eu vi um testemunho de uma irmã que era dirigente do ciclo de oração. O filho dela tinha aí uns 16 anos e ele morreu. Morreu crente. Você conhecia? Não, mas a irmã contou, eu vi a irmã contando. Ela deu testemunho. Ela deu e ninguém contestou. Eu, pelo menos que o povo conhecia, que o povo, se fosse mentira, o povo dizia, mas ninguém disse que era mentira. E ela disse que orou para que Jesus ressuscitasse o filho dela. Jesus, eu sou crente, eu conheço a tua palavra, eu quero que o Senhor ressuscite o meu filho. E o filho dela ressuscitou. Só que aquele filho, com o tempo ele se desviou, se tornou rebelde, entrou no mundo do crime e das drogas. E sabe o que ele disse? Era melhor se eu não ter orado para eu ressuscitar, porque lá eu estava bom. Lá eu estava garantido, lá eu estava feliz. Agora eu estou aqui nesse mundo de desgraça. Então veja, irmão, até parece, eu não estou julgando, mas até parece que Deus via que esse filho, ele ia entrar pelo caminho errado. E levou antes. Mas como a mãe insistiu em oração, Deus atendeu a fé dela. Mas era melhor que ela não tivesse orado. É aí onde entra a soberania de Deus. Deus sabe o que é melhor. Às vezes a gente quer e Deus não dá. Porque se às vezes a gente conseguir, o negócio acaba dando errado. Então, sim. Bom, Daniel, desculpa, nós estamos na escola dominical, eu acho que está aqui para aprender, né? Mas na sua opinião, não houve uma certa incredulidade da parte de Marta e Maria? Houve sim. Nós vamos tratar já. Vamos já entrar nesse assunto desse próximo tópico agora, do encontro, viu? Veja, então nós lemos aqui sobre o tempo divino. A soberania de Deus é que diz como é que as coisas devem acontecer. A soberania de Deus é que diz quando as coisas vão acontecer. O se e o quando são duas coisas, né? O se e o quando, isso aí faz parte da soberania de Deus. E nós vamos aprender também daqui a pouco que a decepção de Maria e Marta de Jesus não ter ido logo foi recompensada depois, né? Foi recompensada. Vamos ver aqui. O tempo de Jesus foi o melhor. O tempo de Deus foi o melhor na vida de Marta e Maria. No tópico 2 só falta meia hora. O encontro de Marta com Jesus. Acompanhe comigo no capítulo do item 2, tópico 2. O encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor já estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a convicção de que se o mestre estivesse presente, olha a expressão, quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Agora entra aqui a questão do número 0. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor Jesus falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Nós vamos ver, irmão, que na indagação, o desejo de Marta e Maria era que Jesus chegasse quando ele estava enfermo. Por quê? Seria mais fácil fazer o milagre. Não é verdade? A cura de uma enfermidade não parece ser mais fácil do que a ressurreição do corpo? Parece. Eu vou dizer como, irmão, a questão da fé. Olha, a questão da fé. A pessoa está com uma dor aqui. Aí alguém chega e diz, irmão Gilberto, ora aqui por mim, por esta dor, por essa enfermidade. Ah, irmão Gilberto, ora. Ela vai para casa,
ninguém viu a cura acontecendo. Pode ser progressiva. Ela pode ir melhorando e ficar boa. Agora o morto tem que ressuscitar da hora. Não. A cura pode ser progressiva. A gente orar e ela ir melhorando e ficar curada. Lembra que uma certa vez Jesus orou no olho do cego? Aí disse assim: o que é que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo os homens com árvore. Aí Jesus colocou a mão de novo nos olhos dele. E agora? Agora estou vendo perfeitamente. Não foi aos poucos? Agora, para orar e o corpo ressuscitar, ele tem que levantar, senão o corpo não acredita. O cara vai passar por impostor, né? Então, na concepção de Marta e Maria, a cura seria mais fácil do que a ressurreição. Vamos lá, o tópico 2. A pergunta: quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição do morto, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Veja, quando Jesus diz assim, irmão: teu irmão há de ressuscitar. A pergunta aqui de Marta não deveria ser se, mas quando. Quando Jesus disse assim: teu irmão há de ressuscitar, irmão José, ela falou do seu conhecimento. Foi que ela disse assim: ó, eu sei, mas vai ser no último dia. A fé dela era que só ressuscitaria no último dia. Foi um pouco de incredulidade, mas era o conhecimento que ela tinha. Fé não é conhecimento? Fé é conhecimento, irmão. É conhecimento da palavra. Você só pode ter fé se tiver conhecimento. E o conhecimento de Marta e Maria que ela aprendeu, tinha duas doutrinas na época de Jesus sobre a morte. Era a doutrina dos fariseus e a doutrina dos saduceus. O que é que os fariseus diziam? Que no último dia todo mundo ressuscitaria. O que era que os saduceus diziam? Que morreu, acabou, não tinha ressurreição. Só que Marta e Maria seguia a doutrina dos fariseus, que era a doutrina mais da época, era a doutrina mais parecida com a lei daquela época. Então Marta e Maria sabia que seu irmão ressuscitaria no último dia. Mas aqui nós vamos ver, irmão, que nós estamos tratando aqui de uma vontade soberana de Jesus para aquele momento. Eu pergunto para os irmãos: algum morto ainda pode ressuscitar hoje? Se Jesus quiser, sim. Pronto, é isso. Se ele quiser, sim. É ele que decide. Agora, e se os crentes pedir? Ele pode atender. Agora, porém, eu não peço porque eu tenho medo. Aqui, ninguém vai orar pelo defunto para Jesus estar, porque a gente tem medo. Tem ou não tem? Ah, mano. Não, o medo que vai acontecer, você passa de charlatão. Seu nome vai ficar raso. Vai ficar como impostor. Ó, o crente orou dizendo que Jesus está. Que Jesus é esse? Vai logo blasfemar do Evangelho. Vai logo blasfemar. Então a gente acaba ficando com medo. Vai dizer, foi tudo combinado.
Depende, né? Depende de como for a situação da morte. Olha, alguns casos por aí, tem pessoas que dizem assim, eu já vi pessoas assim, esses milagres que passam na televisão aí, isso é tudo combinado. É pago para fazer isso. Veja, nem sabe se é verdade ou não. E diz, e se o camarada for orar pelo defunto e ele não ressuscitar? Aí me espera. Então veja, o conhecimento de Marta e Maria era que ele havia de ressuscitar no último dia. Aí Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus dizia assim, se eu quiser, eu ressuscito. E se eu quiser, eu trago a vida de volta. Porque Jesus, ele é a vida, irmão. Ele é a própria vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus quiser, ele dá a vida de volta. Se Jesus quiser, ele traz de volta. Eu não conheci ainda. Irmão, vocês já conheceram algum morto que foi ressuscitado? Já vi muito testemunho. Já vi vários testemunhos. Mas eu não conheci ainda. Morto, eu não vi ainda. Eu não vi ainda uma pessoa orar e o morto ressuscitar. Ainda não. Já vi muitos milagres, mas desse tipo eu ainda não vi. Mas aí, irmão, veja, Jesus quis dizer que a ressurreição é associada à sua própria pessoa. Isto quer dizer, em outras palavras, se ele quiser, ele faz. Se ele falar, acontece. Mas aí, irmão, vai depender da circunstância, vai depender de quem era também. Porque deixa eu dizer para você, uma comparação. O camarada passou a vida inteira pecando, blasfemando de Deus, ímpio, zombando da Bíblia, e aí fazendo mal às pessoas. Aí ele morre. Aí você vai orar para trazer ele de volta, para ele continuar fazendo tudo? Não sei. De repente Deus quer dar uma chance nova a ele. Deus não pode querer dar uma chance nova a ele? Agora, será que ele vai aceitar essa chance? Não fica meio escuro o negócio. Fica um mistério. É aonde entra o conhecimento e a soberania de Deus. É onde entra a vontade de Deus. Mas não cabe a mim decidir. Não cabe a você decidir. Era para Deus ressuscitar. Era para Jesus fazer. Era para Jesus salvar fulano. Era para Jesus matar fulano. Era para Jesus colocar um baixo. Não, isso aí é a vontade dele. É a soberania dele. Ele é que sabe o que deve fazer. Vamos lá para o 3:2. O 3:2. Promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Aqui está a resposta da segunda pergunta. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele se coloca como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma promessa, uma gloriosa promessa de vida, que é a resposta da terceira pergunta. Para quem crê em mim, disse Jesus. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma mudança de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Meus irmãos, há um versículo na Bíblia, eu não estou lembrado agora onde está, mas é em Hebreus. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Mas aí, se nós formos olhar de maneira isolada, nós vamos dizer, mas Lázaro morreu 2 vezes. Ele não morreu 2 vezes? Lázaro morreu 2 vezes, irmão. Ele morreu uma vez, Jesus citou, e ele morreu novamente. O filho da viúva daí morreu 2 vezes. Mas foi 2 vezes de verdade. Não tem nenhuma de mentira não, mas 2 vezes foi de verdade. Morreu definitivamente. Veja, mas quando fala aqui, está ordenado ao homem morrer uma vez, irmão, está falando da morte espiritual. Ele
e ele segue os seus juízos. Isso quer dizer, ele não volta à vida para continuar praticando o que praticava. Agora veja, olha o que é que diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez. Quem ordenou? Deus. Então é ele quem decide. Eu não posso escolher, eu não posso decidir. Eu quero morrer, eu quero viver. Eu vou me matar para eu ressuscitar. Não existe isso. A ordem vem de Deus, a vontade é de Deus, a soberania é de Deus. É ele que decide. Não vale esse negócio de dizer assim, eu já vi pessoas assim. A Bíblia diz: se comerem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Eu já vi pessoas dizendo: eu vou tomar veneno para eu provar minha fé. Vai morrer. Não tome não, bichinho, que você vai morrer, porque está tentando a Deus. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é uma questão, irmão. Deus é quem decide sobre a morte, sobre o pós-morte, é a vontade soberana de Deus. A gente não pode decidir sobre isso. Vamos lá, o tópico 3. Só falta 20 minutos. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Jesus, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes são registrados no Evangelho. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange a todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar, durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório, destinado à condenação eterna. Veja, meus irmãos, eu pergunto: todos morrerão um dia? Não. Se Jesus voltar, não passarão pela morte. Não é verdade? Aqueles que estiverem vivos, o apóstolo fala assim, ó: e os que ficarem vivos serão transformados e serão arrebatados para se encontrar pelo Senhor. Eu queria, irmão, que Jesus voltasse antes de eu morrer, para eu não precisar provar da morte. Mas, se ele não voltar, todos aqui provarão da morte, né? Talvez uns primeiros que os outros. Mas é o destino, irmão, é o destino. Só que a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, pode evitar que alguém morra. Se Jesus voltar hoje, nós não vamos morrer, né? Nós vamos ser arrebatados. Ele não pode voltar hoje, não? Sim, mas se é como morrer dois do dia, então pronto. Então alguém aqui seria arrebatado sem provar a morte. Então nem todos morrerão. Nem todos morrerão. Os que estiverem vivos durante a volta de Jesus não provarão a morte. Serão arrebatados e transformados. Agora eu pergunto: e quando Jesus vier? A segunda ressurreição dos mortos, que chama a ressurreição dos mortos. Haverá duas ressurreições, você sabia disso? Duas ressurreições, a primeira e a segunda. Quando se dará a primeira ressurreição? Quem sabe dizer? A primeira ressurreição se dará no arrebatamento. Quem ressuscitará? Os justos, os salvos. Os ímpios não ressuscitarão. Não, vão se aguardar para a segunda ressurreição. A primeira ressurreição se dará no arrebatamento da igreja. Aí eu
eu pergunto, e a segunda ressurreição se dará quando? Eu sei até o ano. 1007 anos depois. Por que 1007 anos depois? Porque, veja só, o arrebatamento acontece. Aí vai ter 7 anos de grande tribulação, né? Aí depois de 7 anos de grande tribulação, não vai ter o milênio? E os ricos morram. Os ricos não morram. Aí depois do milênio, a Bíblia diz que todos ressuscitarão para prestar conta e serem julgados diante de Deus. É onde haverá a segunda ressurreição. E os corpos que foram cremados? A Bíblia diz que a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Já pensou aquela pessoa que o tubarão engoliu? A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos. A terra, quando queima, não vira cinza, não vira terra? A Bíblia diz, a terra dará os seus mortos. É por isso que o Guimarães, por exemplo, foi encontrado pouco. Mas não vai aparecer um dia. Deus vai achar, Deus sabe onde é que está. Então veja, Desculpa, é só para... não é interessante isso aí. Uma pessoa que explodiu em 1000 pedacinhos e uma pessoa que morreu lá no espaço, foi voando numa nave e a nave explodiu lá no espaço. A Bíblia diz que todos voltarão à vida. Deus vai reunir essas pessoas, trazer de volta à vida para serem julgadas. Olha, a morte não alivia ninguém. A morte não dá descanso a ninguém, porque um dia vai voltar à vida para ser julgado. Então vamos mais para frente agora. Da morte para a vida, o 2 do 3. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão, olha a expressão, nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, olha, experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Essa é a resposta da quarta pergunta. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo o ensinamento de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Quem sabe dizer aqui o que é que significa a palavra morte? Significa a palavra morte? Sim. O corpo vai se embora na sua carcaça ali. Olha, tem pessoas que pensam que a palavra morte significa fim. Não é. Não, vai embora a carcaça. A palavra morte significa separação. Separação do corpo e do espírito. O que é a morte física? Quando a alma sai do corpo, houve uma separação. A morte física é quando o espírito sai. O que é que sustenta o nosso corpo em pé? O espírito. A nossa vida. É tipo assim, vamos uma comparação. Um saco. Um saco vazio não fica em pé. Mas se você encher de vento, ele fica em pé. Enquanto o vento estiver dentro, ele está em pé, não é tudo bem. Agora, furou o vento. Aí. Um saco cheio de vento. Sim. Nunca vi. Nunca vi uma bola de açúcar. Depende, se não for Uma bola de açúcar. Uma bola de açúcar. no tempo, né? Senão o vento pode ficar. Vou usar uma coisa mais fácil. Uma bola de açúcar, Rivaldo. Rivaldo, ei, pressão. Bola de açúcar. Uma bola de açúcar está cheia de vento. Ela não está em pezinha lá, cheinha. Não amarrado, né? Não, você coloca no chão e fica lá, cheinha. Agora fura, ela vai. Cabeça. Por quê? O que mantém ela cheia é o vento. O que mantém nós cheios, nosso corpo vivo, é o espírito. No momento que sai, apodrece. Porque a vida não sustenta mais o corpo. Aí é onde chama a morte. O que é a morte? O que é a morte? Eu já expliquei aqui para os irmãos, né? O médico vem, aí vai constatar a morte. O que é que ele vai constatar a morte? Ver se tem sinais vitais.
Aí olha se o cérebro está funcionando ainda, olha se o coração está batendo. Aí diz assim, eita, morreu. Morreu por quê? Os sinais vitais estão ausentes, quer dizer, a vida saiu do corpo. Então houve a morte física. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é separação eterna do homem de Deus. Por que a Bíblia diz assim que nós estávamos mortos no pecado? No pecado nós estamos mortos porque está separado de Deus. O homem espiritualmente separado de Deus, ele está morto no pecado. Quando ele aceita Jesus, a vida volta para ele e ele se torna vivo espiritual. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim nunca morrerá. Isso quer dizer, se eu estou em Jesus, eu nunca morrerei. Morrerei fisicamente, mas espiritualmente não. Porque nós teremos vida eterna com Deus através de Jesus. Então são essas as duas diferenças. O 3 do 3, para encerrar. Uma viva esperança. Nós não ainda não, né? O 3 do 3? Não. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação, porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem fora, ou vem para fora. Antigamente a expressão era sai para fora. Todo sair é para fora. Mas a expressão é vem para fora. Nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morrerem em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, aqui a resposta aqui da pergunta, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Essa é a nossa vida esperada. Amém, irmão? Veja, a reação de Jesus diante do túmulo. A Bíblia diz, é um dos versículos, só tem duas passagens na Bíblia que diz que Jesus chorou, né? Não é isso? Ou é mais de duas? Só tem duas passagens na Bíblia que diz que Jesus chorou. Quando ele entrava em Jerusalém, olhando para Jerusalém, chorou, dizendo, ah, se tu conhecer o teu dia, e chorou. E a outra passagem é João 11:35, quando a Bíblia diz que Jesus chorou. Agora eu pergunto para os irmãos, por que Jesus chorou naquele momento de Lázaro? Quem é que sabe dizer? Eu creio assim que foi mais pela incredulidade das irmãs, né? Não confiou 100% em Jesus. No pensamento delas, igual foi expressado aqui, a Lázaro ressuscitaria quando os demais ressuscitariam. Veja, Sendo que não era assim, Jesus ia ressuscitar Lázaro de imediato, por coisa que elas não acreditavam. Elas não acreditavam, porque elas aprenderam de outra forma, né? Os fariseus, vejam, é questão de conhecimento e de fé. Os fariseus ensinaram a ela que só ressuscitaria no último dia. Ela não conhecia ainda o poder de ressurreição de Jesus. Ficaram conhecendo depois. Veja, há pessoas que dizem assim, que Jesus chorou diante da morte. Não, Jesus não chorou diante da morte. Jesus não chorou porque ele não sabia o que fazer, porque ele já sabia o que iria fazer. A oração de Jesus diante do sepulcro foi: Pai, eu te agradeço por me teres ouvido. O que foi que Deus ouviu de Jesus? Jesus disse assim: Pai, eu vou lá ressuscitar Lázaro. Aí ele disse: vá. Ele disse assim: eu te agradeço por me teres ouvido. Jesus estava agradecendo a Deus. Graças te dou por me teres ouvido. Então, Acho que eu vou particular entre ele e Deus. Exatamente. Ele diz assim: tudo que eu faço como o Pai me mostra. Então, Jesus diz assim: e aí, Pai? Eu vou lá ressuscitar Lázaro, vá. Então, quando Jesus chegou lá,
Jesus já sabia o que ia fazer. É tanto que ele disse assim, ó, o teu irmão vai ressuscitar, é porque Deus já tinha tratado tudo combinado para ressuscitar Lázaro. Então Jesus não chorou pela incapacidade de não fazer. Jesus não chorou, não é porque ele não sabia o que ia fazer. Jesus não chorou, não foi pelo poder da morte, não. Jesus chorou porque viu o sofrimento que a morte causava nas pessoas. É tanto que a Bíblia diz que e Jesus vendo os judeus chorando e chorando Marta também, aí se doeu nele de ver o sofrimento. Jesus chorou pelo sofrimento que eles estavam passando. Então, não foi porque Jesus não sabia o que fazer, ele sabia o que ia fazer. Ele tinha certeza daquilo que ia fazer. Ele mesmo disse, ó, eu sou a ressurreição. Então ele sabia o que ele era, ele sabia o que ia fazer e ele sabia o que ia acontecer naquele momento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Lição maravilhosa nesta noite. Diante de tudo que foi expressado, ensinado nesta noite, a conclusão nos diz: nesta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Amém. Amém, irmãos? Vamos às perguntas nesta noite, em nome de Jesus. A primeira pergunta: o que é que João 11, versículo 3 revela? João 11, versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Segunda pergunta: qual é a primeira lição encontrada na resposta de Jesus a Marta? Primeiro é a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar como a ressurreição. Amém. Terceira pergunta: qual é a segunda lição contida na resposta de Jesus a Marta? Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos. Amém. Quarta pergunta: o que indica a expressão nunca morrerá? A expressão nunca morrerá, mencionada nos versículos 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Aleluia. Amém. Quinta e última pergunta: qual é a nossa esperança viva? Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Convido a igreja para ficar em pé. E digam comigo textuário. Textuário. Disse-lhe Jesus: Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Quem crê em mim, ainda que esteja morto, Ainda que esteja morto, viverá. viverá.
João 11:25. João 11:25. Amém. Então, amanhã eu e nosso irmão Alex estaremos aí saindo ao campo, amém? Amém. E nesta noite convido o nosso presbítero para fazer a oração final em nome de Jesus. Amém, irmãos. Continuamos orando pelo nosso pastor presidente, nosso pastor Dago, nosso pastor local, pastor José Maria, pelos trabalhos, pelos irmãos que estão enfermos, que estão ausentes, pelas nossas, cada família, para que Deus possa abençoar. Quem mais precisa de oração? Aquele Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, juntamente com a tua igreja, te agradecer por esta noite, Senhor. Mais uma escola bíblica de estarmos aprendendo a tua palavra, recebendo o teu conhecimento da revelação do teu Espírito Santo. Continua abençoando, continua enviando mais alunos, mais professores e também abençoa os internautas, aqueles que ouvirão a tua palavra. Abençoa também teus servos que estiveram aqui nesta noite. Leve em paz para os seus lares, para a sua casa, dando um bom final de semana abençoado. Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Saudações na paz do Senhor.